Vou chamar a Tiane aqui também agora para poder a gente falar. Deixa eu colocar até o assunto aqui da live, né? Ressignificando o amor. A gente vai falar hoje dos nossos cases de sucesso. O que são esses cases de sucesso, tá? São os nossos pacientes que conseguiram, de alguma forma, ressignificar o amor. E a gente não quer se debruçar hoje aqui só com relação aos casais, né? Com relação. Deixa eu ver aqui se está certinho. Tá. A gente quer falar de todo tipo de amor, tá, gente? A gente quer falar de uma mãe, de uma mãe que conseguiu ressignificar o seu amor pelo seu filho, de um filho que conseguiu ressignificar o amor pelo pai ou pela mãe. Isso também acontece muito dentro de um processo terapêutico. Então, a gente não vai falar aqui hoje somente dos casais, embora conversar sobre essa live, a gente falou muito do gancho do Dia dos Namorados e tudo mais, né, Ti? Tudo Olá, bem? Boa noite. boa noite, Fê. Boa noite a todos. Show. Estava aqui falando que a gente não vai se debruçar somente sobre as questões relacionadas aos casais, né? A gente vai falar de toda forma de amor, porque quando a gente trabalha, quando a gente recebe um paciente que tem um conflito e o amor está ali na base, o conflito com relação ao amor está ali, ele vai muito mais além do que somente quando a gente fala de relacionamentos. Então, nós temos alguns casos que a gente conversa, porque todo terapeuta ele precisa fazer terapia e ele precisa fazer supervisão terapêutica também. E nesse momento de pandemia, a gente tinha nossas supervisões sempre após a constelação familiar, onde a gente dividia casos lá no núcleo, que é a clínica que a gente trabalha. Em momentos de pandemia, a gente tem se falado muito online e a gente acaba sempre trocando uma ideia. Então, a gente conversa muito sobre o que a gente fez, como foi que a pessoa chegou naquele processo, o que ela passou. Então, como é que tá essas questões aí com você, Ti, nos seus atendimentos, com relação a essa coisa de amor? Porque tem uma galera aí na pandemia, eu até postei um texto esses dias, furando a quarentena para transar, porque tem uma galera que está fazendo isso, né? Eu se sentindo na seca e acaba tendo esse tipo de Sim, comportamento e colocando as pessoas em risco. Já passou, já aconteceu com você aí? não. Do lado de cá tá mais tranquilo, tranquilo, né? Na verdade, o que eu estou escutando muito, que está vindo muito assim dos meus pacientes, é lidando com o relacionamento, né? Porque é tudo muito novo dentro da quarentena. Uma coisa é com as dinâmicas do dia a dia, né? Você tem tanto a dinâmica individual quanto do relacionamento. Outra coisa é a dinâmica, né? 24 horas ali com a pessoa, como a gente vai falar de amor diverso em relacionamento pai-mãe, filhos, companheiro, companheira. Então, alguns aproveitando muito, outros querendo ir embora e deixar a casa. Querendo deixar o quê? Travou um pouquinho aqui a conexão para mim. Peraí, deixa eu botar. E agora você consegue me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo agora, porque deu uma travadinha na hora que você falou aí alguma coisa. Olha a nossa musa Sim. Sata aí, ó, se apresentando. É, Maravilhosa. e Siri aqui também maravilhosa. Boa noite. Sim, Tá, então a galera, então, os pacientes aí não estão furando a quarentena para transar, tá tudo tranquilo, né? não, até então tá tudo tranquilo. Mas eu A quero gente fala saber. assim, pois é, a gente fala assim, gente, mas por favor, não se constranjam, não, tá? Existem formas. Eu não Sim, posso falar aqui porque não é da minha área, eu não sou da medicina, nem Tiane, então a gente não vai ficar aqui dando dicas como que vocês podem fazer isso, mas busquem, né? Busquem a medicina, busquem informação, se tem formas mais seguras, porque o que eu escuto, o que eu leio, pode não ser de fonte segura, então busquem saber para ver se existe mesmo essa possibilidade ou se não o isolamento social é a única opção mesmo e não dá para ver o mozão agora, não dá para passar o Dia dos Namorados agora. Então, assim, precisa se informar. Existem alguns boatos, algumas ideias que as pessoas vêm tendo aí para poder dar conta desse isolamento, desse distanciamento. Mas do que eu tenho vivenciado, algumas pessoas têm conseguido se reconectar com o amor, mesmo durante
essa pandemia e tem sido muito gratificante. E o processo não começou no isolamento social. A gente resgatar o amor, a conexão com o amor, é um processo que leva muito tempo. Por alguma razão dessas que a gente não explica, que fórmulas e matemáticas não vão explicar, muitas pessoas vêm para mim, para o consultório, com essa demanda. Pessoas que desacreditaram no amor, pessoas que não querem mais namorar, olha, já chega, já deu, já sofri demais, já passei por muita coisa, não quero mais me relacionar. Elas vêm com postulados de caráter muito fortes, no sentido de homem não presta, ou toda mulher vai me trair, ou eu não sou homem suficiente para isso, né? O público masculino. Oi? Tem o dedo podre. Exatamente. O que é um postulado de caráter? É uma crença que ela é tão enraizada, é um vício de linguagem. Percebam, anotem, parem agora e pensem um pouco. Qual é o meu vício de linguagem quando eu falo de amor? Tomando como parâmetro essas frases que eu acabei de dizer. Você é daqueles do homem não presta, ou não tem homem para mim. Essa é uma outra, né, Ti? Não tem homem para mim. Ou não tem homem, não tem ninguém para mim mais, né? As pessoas não querem mais nada, as pessoas só querem saber de festa, de sexo e não querem mais se relacionar. Aí do seu lado também, essas daí, quais são as do seu lado, Ti? Sim, e assim, ainda tem aquela questão, Tê, de querer se relacionar. Tem uns que não querem se relacionar, outros que querem se relacionar, mas tem aquele medo de repetir, né? De repetir algo, de repetir. Eu escuto muito de amigas falando, né? Mas não, estou traumatizada, não quero passar mais por isso, não quero, né? Como se realmente fosse passar por algo parecido, mesmo sabendo que são outros rapazes, outras mulheres, enfim. Mas mesmo assim, ainda existem essas frases, tanto no campo familiar, com os amigos, com os meus pacientes. Uma vez eu vi de uma paciente que ela disse assim, mas eu já tenho 50 e poucos anos, então assim, não acho que não dá tempo de ser feliz agora num relacionamento novo, não. Deixa eu com esse aqui mesmo. E a gente já está se dando bem, a gente já está há muito tempo junto. Aí eu falei, mas e como é que você está? Você está feliz? Eu nem sei mais o que é felicidade. A gente já tem tanto tempo junto que eu nem sei mais o que é. Então, assim, a gente escuta, né, e fala, tá, então, vamos... existe algo que eu possa te ajudar? Existe algo que você queira fazer? Não, tá tudo bem assim. Então, tá tudo bem assim, né? Então, também existe esse outro lado de que, não, pra mim, tá tudo bem assim, desse jeito, então a gente faz o quê? Então, ótimo, tá tudo bem, então. Que segue para outras questões que estejam sendo mais dolorosas, né? Porque tem aqueles que não conseguem se relacionar por uma questão de um postulado, uma crença, vou chamar, porque postulado de caráter é um nome técnico, uma crença muito forte, né, de que não tem, ou não tem ninguém à disposição, ou cansei de ser traído e traída, tem alguma coisa que carrega, né? Então, isso pode estar relacionado, como o Tiane trouxe, às experiências anteriores, ou uma carga familiar. Observe, pare e pense um pouquinho agora. As mulheres da minha família foram felizes no amor, os homens da minha família foram felizes no amor. Às vezes, mesmo quando, nem só para uma questão do gênero, né? Homens pensar nos homens, mulheres. O contrário também é preciso ser relacionado, porque às vezes a gente honra as histórias dos parceiros. Por exemplo, eu posso honrar as histórias das mulheres lá, já fiz uma constelação nesse sentido, do meu avô, né? Então, assim, coisas que são muito curiosas quando a gente vai tratar na terapia sistêmica, na constelação familiar, e estão intimamente ligadas a essas crenças. E aí, pelo menos quando eu recebo uma demanda que o paciente deseja, porque é isso que a gente está trazendo, daqueles que olham, que estão há muito tempo num relacionamento, e falam, não quero, para que mexer nisso, que nada, eu já nem sei mais o que é viver sem essa pessoa, eu já nem sei mais como é sexo quente. A Sata até escreveu sobre hoje. Sata, gente, é uma terapeuta tântrica de referência para nós,
da nossa área do TTS, e ela até escreveu que ela tem recebido muitas mensagens de pessoas querendo correr contra o tempo aí, Dia dos Namorados chegando, Sata, me dá uma dica aqui de sexo quente, o que é que eu posso fazer? E todo mundo buscando uma fórmula, todo mundo buscando uma maneira rápida, veloz de resolver essa parte que está adormecida há muito tempo. E quando a gente vai tratar na sistêmica, tem outras questões relacionadas. A gente, quando faz um estudo, existe algumas situações que prendem os casais por muitos anos e às vezes o sexo nem está no topo, né? A gente vê muitos casais há muitos anos juntos por amizade e tá tudo bem, né? Uma pessoa dessa que fala para nós que somos terapeutas, eu não quero tocar nisso porque tá tudo bem, não tem sexo bom nem nada do tipo, mas somos amigos e tá tudo bem. Tem um outro vínculo que pode ser relacionado a um projeto, são empresas familiares, montaram um negócio juntos. Os filhos, a família. Que a gente escuta mais, né? Tem a família, os filhos, né? A simbologia do relacionamento. É mais difícil terminar e explicar isso para todo mundo. É mais difícil terminar a relação e ter que explicar para os nossos pais, para os sogros, para os filhos, para os amigos, ser interpelado, ser questionado o tempo inteiro. Isso é uma ilusão você querer acreditar que vou aqui terminar essa relação, esse relacionamento e não vou dar satisfação para ninguém. Bacana se você conseguir fazer isso, mas muita gente passa por uma dor antecipadamente ao pensar sobre isso. Não consegue sustentar a ideia, né? Que ainda tem assim, poxa, mas peraí, eu não estou mais feliz, eu não quero mais continuar. Aí é o seu desejo, né? Aí é a sua vontade, eu não quero mais continuar. Mas aí pensa, não, mas e aí, minha família, como você acabou de trazer, mas aí os amigos, eu acho que a parte que mais pesa é essa sustentação dessa decisão, né? Porque quando você decide, tá, é um passo muito importante, né? Porque é o seu passo de decidir. Mas sustentar a ideia dessa decisão é a queixa mais vivida assim na terapia, sabe? No consultório, né? É o medo de sustentar tudo que vem depois desse término. Então, o que acontece com algumas pessoas? Às vezes é tão traumático esse processo desse término que ela não quer nem adentrar numa nova relação. Deus me relacionar de novo foi tão sofrido, foi tão doloroso a última vez que eu não quero isso mais nunca para minha vida. É uma coisa que a gente escuta muito nos relacionamentos. Eu venho percebendo, isso é uma percepção minha, não li em lugar nenhum. A gente sofre uma influência sobre essas crenças todas que a gente está trazendo aqui no início da live. Eu vejo uma influência da mídia muito forte. Essas músicas sertanejas, eu sou suspeita porque eu gosto, tá, gente? A gente bota uma cerveja, toma. Na minha playlist é pública lá do Spotify, quem quiser olhar é pública, vocês vão ver que eu curto a sofrência sem estar nem sofrendo. Eu curto, eu gosto, mas eu percebo que tem uma influência muito forte, essa coisa do eu não vou ser trouxa, eu quero sair por cima, eu não vou me permitir novamente. E aí você vai criando sem perceber, aquelas informações vão entrando no seu sistema de crenças que já contém algo parecido, e você começa, aí vem a parte 2 desse processo de fortalecimento dessas crenças ruins, que é você criar grupos e estar próximo de pessoas que vão fortalecer isso. É o grupo de amigos, dos amigos, que são, como é? 5% bonzinhos, 50% safadão, como é que é? Não lembro agora. É o grupo dos amigos, é o grupo das meninas que não vão sofrer mais, já chega, né? E aí você começa a compartilhar. Você conhece uma pessoa e aí você anuncia aquilo. Gente, conheci, analisa aí, já tira o print do Tinder, do perfilzinho ali, do resumo. Amiga, analisa aí. Brother, olha aí essa menina aqui. Então, assim, começa aquele processo de julgamento, do preconceito mesmo de alguém que você acabou de conhecer, aí já faz uma série de julgamentos, você já se acha, você já viu o casamento, a traição, a quantidade de filhos, todo o sofrimento. Idealização, né? Idealizou já tudo.
E aí que tá. Aí que porque assim, eu vejo muito na fala de alguns pacientes, mas poxa, ele mudou, poxa, ela mudou, não é, sabe, no início era assim, e a gente sabe que tem todo um processo, né? A gente sabe que a partir daquele momento que você começa a namorar, que você se relaciona, saindo um pouco dessa parte do trauma, enfim, vindo para essa parte dessa idealização, né? Que você fala, olha aqui para ver o que, é que você acha. Estou conversando com o boy, ele é assim, assim, assado. Estou conversando com a mulher, ele é assim, assim, assado. E aí você já cria, e essa criação, essa idealização também já vem de uma estrutura de que você escuta de que homem é bom é assado, mulher boa é assim, né? Dessa idealização que vem da história da família, que vem da sua criação. Então, é, não, tem que ser inteligente, tem que tocar violão, tem que, enfim, você cria toda uma idealização e aí você encontra essa pessoa. Só que essa pessoa, ela tem a história dela. Essa pessoa, ela Uhum. pode até no início ser tudo isso que você criou, porque você está naquele campo da idealização, né? Dessa crença, né? Que você criou, que você já Tanto foi para o bem quanto para o aprendendo. mal, né? Sim. Aí quando essa pessoa fala assim, olha, linda, então, olha, linda, eu sou isso aqui, é isso aqui que eu sou. E isso aparece quando? Naquele tempo onde você convive mais, naquela fase, na quarentena, né? Isso, mas ele nunca fez isso, ele não é assim, ele está com uma atitude diferente, mas espera aí, será que não? Será que ele é tudo isso? Será que ela é tudo isso mesmo? Ou está no seu campo da idealização, né? Na dimensão do ideal. E o real? E aí que tá, né? A gente consegue sustentar e a gente está pronta para falar, não, beleza, ele é assim, ela é assim, cadê o amor? Existe o amor aqui, nesse campo da realidade, nesse campo do tá certo, ele é dessa forma, ela é dessa Do forma, vínculo, né? exatamente. E aí, se sair E desse aí campo do ideal para esse campo real, é que é um processo cujo tempo vai depender muito da postura do paciente, do nível de consciência, do quanto que ele quer modificar, porque a gente precisa entender que algumas situações o paciente não tem condições de sair daquela situação. Ele sofre toda aquela influência externa. Eu dei um exemplo daqueles que estão ainda conseguindo se relacionar. Então, a minha recomendação do meu tempo de experiência que eu tenho das pessoas que vêm com esse sistema de crença pesado, dessa quantidade de experiências um pouco pesadas, de relacionamentos que, na cabeça dela, na opinião, não deram certo, foram sofridos, foram desgastantes, de familiares que acabam entrando aí com a sua carga, né, de educação, do que você foi formado e tudo mais. Eu recomendo que, assim, você está dos que têm dificuldade para se relacionar, né? Como que eu conduzo o processo ali, mais ou menos, porque não é uma fórmula, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas desintoxicação de informações. Isso não significa parar de ouvir as músicas. As músicas foi uma brincadeira que eu falei aqui, mas principalmente não comentar. De todos os meus pacientes que voltaram, que se deram uma chance depois de um processo um pouco longo, né? Que se deram a chance a conhecer alguém novo, e seguir uma recomendação de não conversar com mais ninguém, não contar para amigos ou amigas, não contar para a mãe, para o pai. Aliás, mãe é campeã de destruir, vamos dizer assim, probabilidades de um novo relacionamento, porque algumas mulheres são muito amigas de suas mães, elas compartilham muito, mãe, conheci um fulano, conheci uma pessoa, e às vezes a mãe, na tentativa de ajudar, de proteger, de não quero que você sofra mais uma vez, faz um julgamentozinho que seja mínimo, pequenininho. Às vezes acaba entrando de uma forma de alguma que a forma. pessoa desiste na mesma hora, né, Ti? Uhum, uhum, exatamente. E assim, é, mãe é referência, né? A gente tem como referência, a depender de como foi a criação, enfim, a gente tem uma referência de que, não, deixa eu ouvir aqui minha mãe, né? Muita gente escuta os amigos, as amigas, mas tem muita gente que escuta a mãe, então é uma referência de, deixa eu
tá, mas ela é uma pessoa que me ensinou, então ela pode estar certa em relação a isso, né? No caso dos homens, eu vejo muitos homens casados com as suas mães. Eu já passei por uma situação de uma paciente, na verdade, ele não era ele meu paciente, mas ela trazia, de acordo com o discurso dela, a forma como era o dinamismo entre ele e a mãe, tinha uma relação ali de marido, assim, filho único, mãe não se relacionou com mais ninguém. Tem até um vídeo que eu botei aqui outro dia, chamado O Cordão, de uma mãe solo. Aquele vídeo é fantástico. Vão lá no meu GTV assistir depois da live. Assistam, perfeito. De pessoas de mães que têm filhos solos e não se relacionam, não vão ter outra fase da sua vida, fica na fase mãe o tempo inteiro. Esses filhos, normalmente, eles têm uma dificuldade muito grande de se desvincular, porque eles acabam passando de posições inconscientemente de filhos para mantenedores da casa, para pais, para esposos, né, esposas que sejam. Então, nesse caso, é um pouco complicado se desvincular. Então, é uma dificuldade. E assim, gente, é uma dor muito forte a separação dessas pessoas, de sair do seu sistema familiar, de sair daquela posição que está de ali com a sua mãe ou com o seu pai. Então, às vezes, a mulher ela tem uma incompreensão sobre isso. Uma mulher que é muito para frente, que é independente, que está na sua casa, olha para aquele que tem dificuldade de sair do sistema sem ter acesso a essa dor, porque é uma coisa assim, fora de série se desvincular. Então, são dificuldades relacionadas dos dois lados, né? Sim. E é isso, e aí que está também o nosso tema, que é ressignificar essa relação, né? É entender, é trazer para o consciente de alguma forma. Quando a gente fala da constelação, é trazer o que está no oculto, né? O que está no inconsciente, o que você não consegue entender, mas por que eu não dei certo? Por que com 40 anos ainda moro com os meus pais? Por que toda vez que eu estou namorando, quando eu penso em casar, ou então, enfim, qualquer tipo de movimento, né, que você queira fazer, o filho, a filha, enfim, queira fazer, quando você vai analisar, existe esse padrão de a gente fala crença, esse padrão de comportamento, de honra, né, não, mas inconscientemente eu de alguma forma tem essa ligação muito forte. E como é que faz para cortar esse cordão umbilical, né? Como é que faz para... Identificar, gente, é a parte mais... Para o terapeuta, ele se forma, ele tem a ferramenta certa, adequada para levar um processo. A Shelly pediu ali para deixar a live gravada, ela vai ficar gravada, Shelly, não se preocupe. Eu vou deixar gravada e vou botar lá no meu canal do YouTube e aqui no IGTV também. Identificar o que está por trás, o que me prende, o que está me empatando, é a parte mais fácil, vamos dizer assim. O processo de modificação e desvinculação disso é que é um pouco mais complicado, porque assim, olha, eu já sei que eu não consigo deixar aqui a minha mãe, eu não consigo me desvincular do meu pai, está idoso, não viveu, como é que eu vou sair de casa e tal? Então, assim, é você começar a trazer essa pessoa para o seu lugar de adulto, né? Para o seu lugar de adulto que tem possibilidades de escolhas, de crescimento pessoal, de entender que, de parar de minimizar principalmente as forças daquele pai e daquela mãe. Porque, às vezes, ocorre de ter um processo emocional ali daquela mãe, daquele pai, de se fazer de vítima no processo, e, às vezes, não tem. A gente vai constelar, né? A gente bota lá e a pessoa... Com o paciente do que com os pais do paciente, né? Com o paciente que vai levar a sua demanda. Exatamente, não tem nada a ver. O pai e a mãe tá lá de boa, na solitude, na solidão dele, que seja a escolha dele, ele que não quis, ela que não quis mais se relacionar, e fica ali o filho ainda achando que está preso de alguma forma, ou criando na mente situações que faz acreditar que aquele pai ou aquela mãe é fraco, é menor do que ele precisa ficar ali do lugar de grande mantenedor da minha casa cheia de gatos, gente, toda hora pulando. Não, eu tava aqui também, que a sua fica caindo aqui, ó. Aí eu fico toda hora aqui, tem uma samambaia aqui em cima. Meu Deus, essas coisas ao vivo, toda hora eu tô puxando aqui, ó. Aqui, ó, tem uma
massa lombar aqui, tá vendo? Então, gente, parar com essa coisa de Qualquer coisa minimizar. aqui, você já sabe. Bia, tá bom. Parar de minimizar esse pai e essa mãe, né? E quando a gente trata esse pai ou essa mãe, normalmente campeãs de terapia são mulheres, né? As mulheres são mais abertas à terapia. Tratar essa mãe, que foi mãe solo, que não foi para a vida, quando a gente fala não foi para a vida, viveu naquela tarefa de mãe, de maternar por muito tempo. Trazer para a consciência dela de que aquele filho vai voar uma hora. E ela precisa olhar para outras questões. Então, é uma terapia que vai muito no lugar do estímulo de observar essas outras opções, de olhar para esse outro lado, de olhar para o seu passado. E muita gente não aguenta. Vem uma sessão, 2, 3, e some, dá no pé, porque não aguenta. Sabe que aquilo ali é doloroso. Às vezes, não está solteiro, e nem viúvo, nem viúva. Está casado com alguém que já não é mais feliz, e aquele filho, aquela filha é o melhor amigo. Então, eu não quero que minha filha saia, né, que voe, que tenha um outro relacionamento, porque é minha amiga ali dentro, minha parceira contra aquele homem desagradável ou vice-versa, acontece também, né, do outro lado. Então, quando a gente trata essas pessoas, né, que aí já é uma ressignificação do amor, da própria vida e para com esse filho, né, porque o amor ele está em todas as instâncias. A gente não está falando só dos casais, estamos falando muito de casais, A gente porque, já pegou né, tudo, né? Já abrangeu tudo, exatamente. exatamente. Então, o processo de entender, ele é mais rápido, mas daí a ressignificar ele é um pouco mais complexo. E parte desse processo de ressignificar, não sei como você age, Ti. Vou passar a bola para você aí, mas eu peço, boca de siri, acabou falar de sua vida amorosa, acabou. Aham. Tem que falar para ninguém mais. Chega de conversar no WhatsApp, de contar para sua mãe, de falar para o melhor amigo, de escutar o melhor amigo. Seu espaço para conversar agora é aqui na terapia, com uma pessoa que está de fora do seu sistema, que tem uma neutralidade um pouco maior, né? Porque essa coisa da neutralidade, não vou entrar nesse parâmetro aqui da neutralidade na terapia, mas assim, um pouco maior, tá? Para que você se proteja desse sistema, para que quando aparecer alguém, você sozinho tenha a capacidade de perceber se aquela pessoa realmente tem valor ou não tem para o que você deseja. Porque a gente ainda tem que lidar com o vício, né, de atrair a mesma criatura ou o mesmo criatura para o sistema. Né? Como é que você faz, Lu? Não, e eu lembrei de uma vez que Jordan falou sobre a função do relacionamento, né? Disse que você... O que é que a gente busca, né? Como você falou agora, qual é o desejo que você tem? E lembrando que essa função desse relacionamento tem toda uma história, tem a sua história que vai influenciar. Então, assim, tem como você aprender o que é se relacionar, tem como foi que te ensinaram a se relacionar, tem a relação dos seus pais. Então, de onde é que está vindo esse dedo podre? Esse dedo podre ou esse vício de repetição de relacionamento. Todo relacionamento é isso. Todo relacionamento é isso. Teve uma vez que eu conversando com uma amiga minha, ela fez assim, mas olha, Tiane, olha que sensacional isso que ela falou, né? Ela fez assim, olha, poxa, mas esse final de semana eu estava conversando com minha mãe e eu passava o final de semana na casa dela e ela sempre estava ocupada, sempre estava nas redes sociais, não me dava atenção. E aí eu falei, poxa, se eu estou ali com ela, por que ela não está me dando? Entrou uma ligação aí, né? Minha ligação aqui, meu pai, falando de minha mãe, meu pai me liga. E aí, eu quero atenção e tudo. Aí eu fiz assim, engraçado isso, porque a gente já conversou sobre isso, mas você falou que esse comportamento é dos seus relacionamentos. Então, olha só, a cobrança que ela traz para o relacionamento é a mesma cobrança que vem de casa, é a mesma cobrança que ela tem em relação aos pais que de alguma forma não dão atenção e ela leva isso para o relacionamento. É tudo que ela falou.
Os dois últimos que eu terminei foi porque eles estavam muito. Toda vez que a gente saía, quando marcava alguma coisa, estava muito nas redes sociais, no celular, nunca me dava atenção direito. Olha só. Menina, redes sociais. Tem que abrir uma live só para isso. Vamos. Gente do céu. Que Verdade. miséria. Então, olha como as coisas. Aí quando eu falei para ela, eu falei, nossa, que engraçado, porque você falou já sobre esse comportamento mais relacionado aos seus relacionamentos. Aí ela parou assim, como assim? Então, de quem ela querer atenção? Só para dizer que o quanto que é importante a gente conhecer o nosso passado, né? O quanto que é importante a gente conhecer a nossa história, porque a todo momento a gente está, de alguma forma, vivendo através de tudo que aconteceu no passado, que está no inconsciente, desde quando a gente nasceu. Então, é só... Uhum. E isso ajuda a identificar a função do relacionamento. Quando você está bem consciente dos processos que você viveu lá atrás, né? Que você já sabe que é porque assim, primeiro passo, identificação do que te travou, né? Se você não está dando uma chance para o amor, seja que amor foi esse, né? Para o seu de filho para pai, vice-versa, e relacionamentos, identificar o que travou. Depois desse processo de identificação, é começar a luta das engrenagens para um movimento contrário. No caso de pessoas que querem se relacionar amorosamente, que traz essa repetição que a Tiane acabou de falar, o processo terapêutico ele é fundamental para te pontuar e abrir a sua percepção, porque às vezes, sem terapia, você está vivendo a sua vida, né, ali na carta do louco, vamos dizer assim, no processo da inconsciência, às vezes você nem percebe, alguns se dão conta, porra, toda hora isso acontece comigo, outros nem sequer dão conta, simplesmente acham que são amaldiçoados, que não merecem o amor, que a vida é cruel, que o homem não presta, que não tem ninguém para se relacionar, que a galera só quer sexo. Então, assim, às vezes não, às vezes você está com alguma carga aqui, alguma coisa que te prende. Então, a própria terapia, semana a semana, quinzenalmente, que seja, te ajuda a pontuar se aquela pessoa é parecida com o que você já viveu ou não. E essa pontuação por si só, ela já é muito terapêutica, porque ajuda você a ir descartando, limpando as arestas dessa repetição. Você vai fazendo essa limpeza de arestas, aí de repente, ao longo dos meses, ao longo dos anos, pinta uma pessoa diferente. Então, por que a gente recomenda essa coisa do silêncio, silenciar, guardar? Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus pacientes, eu digo assim, gente, 3 meses pelo menos, é aquela gestação. É uma gestação. Você só conta, né, o sexo que está grávida ou não, depois de 3 meses. Então, assim, vive 3 meses com essa pessoa. Exatamente. Exato. Deixa ganhar lastro, deixa ganhar sustentação para você contar para os amigos, deixa você ter certeza que você vai mergulhar nisso aí, que é um relacionamento que tem uma solidez mínima. Se possível, estende um pouco mais de 3 meses, vai para 6 meses, sabe? Para poder você ter certeza se é aquela pessoa mesmo. Porque, assim, tem uma série de fatores conscientes e não que atrapalham. Às vezes você vive com a pessoa e cria expectativa em todo mundo, já foi na casa da sua mãe, já conheceu o sogro, já conheceu os amigos, tudo mais. Aí dá 2 meses termina. Aí você fica com aquele processo ali, pô, todo mundo agora para ir de novo, recomeçando e não sei o quê. E assim, por mais que você tenha dentro de si a vontade do empoderamento, da liberdade, do eu sou independente, dane-se todo mundo, eu vou viver o que eu quiser, na prática existe uma dor desse feedback e desse processo de autoimagem, de como os outros me veem, né? De como os outros me veem, meus familiares e as pessoas. Então, para evitar, derruba isso nos primeiros momentos e vai vivendo aquilo dali. No caso de pais e filhos, o processo, ele já vai muito naquela questão de repetição de padrões, no caso das mães, né? Maternidade, repetindo coisas que viveu com a mãe, passa para o filho, né? Então a gente faz um processo de identificação, constelação familiar, é perfeito para isso. Tem mulheres que foram mães sem querer ser mãe, então tem várias coisas aí que a gente poderia falar nessa coisa da ressignificação do amor, né? Você tem algum exemplo que queira compartilhar de amor de pais para filhos? Você participou dessa ressignificação?
Já, né? Eu, a própria, mas eu vou contar daqui a pouco, mas achei tão legal que a Edilene botou aqui, Tê. Reencontrei o amor aos 56 anos, 17 anos depois do término de um casamento. Olha só. Vou E chamar foi aqui esse depois de um processo, foi depois de um processo terapêutico, Ed? Porque às vezes, Olha, gente, ocorre sozinho. Terapia não é a única forma de ressignificar as coisas, não. A vida por si só já é você suficiente para uma quer. pessoa. Não, e assim, eu posso dar um exemplo, né? Sobre como eu conheci o TTS. Foi um processo que eu fui a paciente, né, de Jordan. Então, eu passei por um processo de ressignificar minha relação com meu pai aos 29 anos. Então, a gente fala, mas isso só na infância, na adolescência. Ah, mas eu já tenho 30, 40. Gente, enquanto o coração está batendo e existe vontade, né, existe o querer, o desejo de ressignificar, o desejo de querer que tenha que alcance essa meta de realização de que eu aceito os meus pais como são, eu aceito me relacionar com você, eu aceito me relacionar comigo também, né? Porque se eu quiser ficar solteira, quiser ficar sozinha, também tudo bem, a partir do momento que eu sustento que é isso que eu quero para mim. Então, a ressignificação dos relacionamentos, tanto de pais, enfim, familiar, de amizade, de relacionamento amoroso, ela vem muito desse desejo, né? Porque, olha só, a gente fala que mas a pessoa faz terapia há tanto tempo, mas a pessoa... Sim, mas não foi ainda, não é ainda para ela, sabe? Esse desejo ainda é forte, será que ela sustenta essa decisão de pronto, mudou o relacionamento, ela quer ressignificar? Então a gente precisa também entender que existe o processo e o momento de cada um. Não existe um protocolo de vai ser dessa forma, vai ser com tantos anos, quando eu sair de casa, enfim, quando a gente casar, né? A gente sempre busca um manual de instrução para se relacionar, né? Sim. Então, assim, é como se existisse o relacionamento, nesse manual de instruções existisse esse relacionamento perfeito de filha com pai, de filha com mãe, enfim, de relacionamento com seus parceiros, suas parceiras. E aí, gente? E aí que tem um ser humaninho ali, né? Com toda uma Pois bagagem. é. Onde é que você vai usar esse manual? Né? Então, Pois existe é, essa... muito cuidado com os manuais, né? Exatamente. Porque as prateleiras de autoajuda estão Vão recheadas de manuais. Preciso ensinar minha relação com meus pais. Martina. Eu Oi, vi o Martina. comentário dela, achei super fofo, porque essa coisa de ressignificar o relacionamento com os pais, o amor, né, principalmente pelos pais, vai muito na coisa da convivência, né? Porque aquele ser humaninho, como você trouxe, que sai de casa, a tendência a obter uma melhoria com esse relacionamento com os pais, ela é gigantesca do que eu consigo ter ali, da minha experiência em psicoterapia clínica. Porque o que acontece? E agora em isolamento social, então, Jesus na causa, e os terapeutas também, porque a convivência aumentada, ou principalmente a relação de dependência, quando você já atinge uma certa idade, você está ali naquele sistema familiar extremamente complicado, porque assim, casa dos pais, regras dos pais. E muitas vezes o nosso Isso sistema precisa ser bem entendido, né? e muitas vezes o nosso sistema e o tempo de maturidade que a pessoa está não condiz mais com esse processo de estar no mesmo ambiente. A pessoa já quer, você enquanto adulto, já quer o seu espaço, pô, já quer as suas regras, já quer o seu momento, e não cabe mais estar sob as regras daqueles pais, e aqueles pais, por sua vez, por alguma questão, te prende para cuidar, no caso de filhos mais novos, ou no caso de filhos únicos, ou no caso de mais velhos, né? A galera do meio e da frente se ficou, e você que é mais velho ficou para cuidar, ou da ponta ou do meio, alguém ficou, né? Sendo único ou não, isso acontece muito. E isso parece uma espécie, cara, de magia em cima de você e você não vai para lugar nenhum. Só que quando você aprofunda um processo terapêutico, não tem essa magia familiar. Na verdade, existe um sistema de dar e receber muito bem definido. Sim. Pais e mães estão dando ali
né? E recebendo seu quinhão inconsciente, filhos estão dando e recebendo seu quinhão inconsciente, mas nem sempre é o que a consciência quer, é o que a minha razão quer, é o que está na minha lista de compras do que eu quero para minha vida. E assim, do que eu vejo de pacientes que têm dificuldade de sair de casa e alçar voo, somente aqueles que realmente não têm um trabalho e uma renda fixa. Mas teve renda fixa, entrou numa boa terapia, seja essa renda qual for, você sai. E eu tenho exemplos muito bons de atendimentos de pessoas que... eu nunca me esqueço de uma colega de trabalho que eu tive. Eu vou abrir um pouco mais o espaço para contar essa história, porque isso de sair de casa me tocou muito antes de eu ser terapeuta. Eu tive uma colega de trabalho, se ela estiver online, ela vai se identificar e rir na hora. Uma vez eu dava carona para ela, eu trabalhava numa rádio, eu dava uma carona para ela sempre. E aí eu estava naquele afã de sair de casa, e aí ela já tinha saído. E eu sabia qual era o salário dela, porque a gente trabalhava no mesmo lugar, estávamos na mesma escala. Ela veio para a rádio para ganhar um pouco mais, assim, também como eu. E aí eu falei para ela, cara, como é que você consegue sair de casa ganhando, na época, eu acho que era R$ 1.507? Mas você consegue viver com R$ 1.500, cara? Aí ela, velho, eu não só consigo viver com 1.500 comendo a viagem pro exterior. Eu falei, como? Ai, Cata, me dá essa fórmula. Aí ela falou, Thalita, não tem fórmula. Foi o meu desejo, foi a necessidade. Minha relação com minha mãe era muito complicada e eu precisava sair daquele ambiente. Então, assim, tá complicado? Investe. Era uma pessoa que eu acho que fazia terapia naquela época, a gente trocava uma bola sobre isso também. Então, assim, ela não morava num lugar luxuoso, os sonhos dela não eram sonhos gigantescos, porque quando a gente sonha, bicho, a nossa imaginação, hein? Vai lá, é o casão do caminho das árvores, entendeu? Vizinho de Luiz Caldas, então assim, não é, não, a gente não precisa deixar que a imaginação cresça tanto, existem possibilidades. Uma coisa que eu percebi que ajuda muito os pacientes a abrirem a mente para as próprias necessidades, é uma coisa boba. Vou fazer até propaganda aqui agora. OLX. A maioria dos meus pacientes, né? Não só o desapega, mas assim, pacientes meus que entraram em contato com a OLX, aplicativos de imobiliária, para adequar ali a realidade financeira, a realidade financeira, um aluguel viável, eles começaram a alçar, a percepção começou a abrir o radar de um lugar possível para que eles conseguissem evoluir. Outras possibilidades, né? Vamos ver aqui outras possibilidades, né? Só existe essa, só existe. Apesar que eu ainda acho, eu vou um pouco mais além assim, que ainda tem a questão de que, e realmente você quer sair? Isso que você está falando, que você quer sair da casa de seus pais, que você quer, tá, você quer mesmo. Porque existem essas duas questões, né? E aí a terapia, como você falou, é importante a gente falar sobre isso. Porque tem um querer e tem um desejo. Então, assim, tá, você deseja muito. Mas vamos imaginar que você consiga sair. Você consegue sustentar isso? É isso que você quer mesmo? E ainda tem o lugar de que existe uma infância que domina, né? Existe uma criança que, de alguma forma, domina, tanto no campo do relacionamento amoroso, tanto no campo do relacionamento com os pais. Muitas vezes, quando a gente está nos atendimentos, né, o próprio paciente fala, nossa, pareço criança falando isso. Nossa, e traz o passado, traz a infância. Né? Então, assim, como é que essa criança vai se sustentar? Essa criança que eu falo é esse comportamento, né? É a criança interior, né? É a criança interior. Tá, mas assim, quem trabalha é o adulto. Quem quer sair de casa é o adulto. Então, enquanto você se colocar nesse lugar aqui, nesse lugar mais infantil, nesse lugar, e que é um lugar inconsciente, que a gente às vezes não tem ideia de que a gente está se colocando nesse lugar. Então, por isso que a terapia, né, a constelação, a fala, tudo que a gente faz, tudo que o paciente elabora dentro da sala trazer para a consciência, né, esse comportamento, esse lugar que a gente fica, que muitas vezes influencia nas nossas relações, de como a gente vai se relacionar com os nossos parceiros e parceiras, de como a gente vai se relacionar com os pais.
eu escuto muito assim, mas é, de amigas, né, falando, poxa, Ti, mas é porque meu pai e minha mãe me tratam como se ainda fosse criança. E aí? Por Quando que você tá será, com né? ele? Somos, se a gente for analisar a parte comportamental, somos responsáveis pelo retorno da comunicação que a gente emana. E Então, se você está sendo tratado como criança, provavelmente, existem os casos que não, mas provavelmente você vê se comportando como criança. exatamente. E esse lugar aí está confortável para você? Você quer sair desse lugar? Né? Porque se você quiser estar confortável, tudo bem. Mas assim, se você quiser sair, você precisa fazer um trabalho, né? Precisa fazer esse movimento Uhum. para sair desse lugar. Que é um lugar Deixa eu que quando mandar você um vai mostrar. beijo, para a Márcia Sampaio, que entrou Como é aqui e que falou com a abre para. gente. Marcinha, um beijo, meu amor. Beijo, Marcinha. Como é que abre aqui para pergunta? Quem quiser fazer pergunta. Podem fazer perguntas nos comentários, tranquilo, tá, gente? Eu abri mais cedo e aí teve aqui duas perguntas. Uma foi da Soraya, ela perguntou se a gente ia ampliar para relacionamentos paternos e maternos, e uma outra Olha, foi como sair do trauma da traição em série. Eu acredito que seja com relação a ser traído repetidamente, né? aham, aham. Repetidas vezes. É o que a gente falou daquela coisa das repetições, né? O tempo todo sofrendo traição, é aquela coisa. Alguns livros que a gente falou, né? A gente vai indicar literaturas aqui, apesar de a gente dizer muito cuidado com os manuais, mas algumas literaturas ajudam a despertar algumas questões. Então, assim, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Para que o Amor Dê Certo. Para que o Amor Dê Certo. São, não vou me lembrar o nome do autor agora, mas são constelações familiares do Bert Hellinger, específicas para casais. E ele não vai falar só de casais, né, gente? Porque falou de casal, falou da amplitude, né? Dos pais, né? Dos pais desses pais, dos pais desses pais desses pais. Então, assim, tem várias. Você vai para a cama com todo mundo, você não vai para a cama só com o parceiro. Então, nesse livro, Para que o Amor Dê Certo, ele traz uma amplitude muito bacana, não só dos casais, como no contexto maior. Tem uma outra literatura que é a básica para quem quer entender um pouco dessa questão das ordens, quando eu falei aqui, né? Os adultos na casa dos pais, regras dos pais, cara, não importa a idade que você tenha. Claro que você. Aí a gente precisa trabalhar criança interna, como o Tiane trouxe, sensação de merecimento, que você merece mais do que aquilo ali, mas isso precisa ser despertado para que você tenha força para sair. Quando eu dei a dica do aplicativo e tudo mais, quando eu falo de um aplicativo desse, o que é que eu quero obter de volta? Quero saber se você olhou, quero saber se você pesquisou, se você está pronto, se você está na postura do adulto que já está escolhendo, ou se você ainda está fugindo. Muitos, logo de cara, não olham, porque a criança ainda precisa ser trabalhada. Criança interna muito grande é sinal de um adulto inseguro. Então, a gente precisa trabalhar essa criança para que o adulto se fortaleça. Eu Daí ele tava muito. perguntou para explicar o processo da constelação. Você quer explicar aqui? Não, eu sou suspeita em falar, porque assim, gente, Terina é a nossa Master Blaster da constelação. Então, fala, eu vou só palpitar aqui. Você fala, porque você é maravilhosa da constelação. Você é que trabalha mais, tá mais no seu dia a Eu dia. posso falar, tranquilo. A constelação familiar, gente, assim, um exemplo muito básico do que é a constelação familiar. Eu acho que eu vou liberar esse vídeo para poder a gente ficar com ele salvo e eu poder publicar depois e abrir um outro para a gente se encontrar agora no outro, porque explicar a constelação vai me exigir um pouquinho mais de tempo e a gente ainda quer passar para vocês dicas de exercícios sistêmicos, ou seja, coisas que vocês podem fazer em casa para melhorar a percepção, para vocês escolherem parceiros melhores, para vocês sentirem como que vocês estão para o amor, abertos ou não. Então, assim, existem dicas que dá para fazer em casa, que não vão te provocar nada, não vão te provocar uma catarse, nada que você não vá controlar. São só exercícios de percepção que são bem bacanas. E continuar dando aqui a dica da literatura. Então,
A gente abre um pouco mais e fica uns 20, 30 minutos, pode ser? Tranquilo para você? Então tá, Deli, vou abrir e te explico lá no outro, tá? Então, constelação familiar, né, gente? Para essa coisa de ressignificar o amor, é a queridinha, assim, queridona, queridaça dos terapeutas para poder observar essas questões do amor, ressignificar o amor, tanto com relação a 2017, Manuela, é isso mesmo, ela falou, tempo do ronca. Ah, gente, isso passa muito rápido, 3 anos já é muita coisa. Por que ela é querida para você ressignificar o amor e observar essas relações? Porque, primeiro que a gente vai para uma questão sistêmica, para entender o sistema de grupos, entender que nós fazemos parte de um grupo, que é um grupo primário, a nossa família, daí o nome, né, constelação familiar. Depois a gente percebe que a gente está dentro de outros grupos profissionais, e depois, até se estendendo para chegar no mundo, no planeta, e naquela coisa do somos todos um, somos todos ligados por uma teia invisível, por uma conexão invisível. Essa conexão invisível obedece algumas ordens que são sistêmicas, e na percepção do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, essas ordens ele chama de 3 ordens, né? E depois outros estudos estenderam para ordens da ajuda e tudo mais, mas no básico, 3 ordens, que é ordens do amor: dar e receber, pertencimento e hierarquia. Ou seja, dentro de uma relação, seja 2 pessoas, uma corporação, uma indústria, sua família, ninguém pode dar mais ou receber menos na relação. Ela precisa ter um equilíbrio. E a gente costuma interpretar, algumas pessoas interpretam isso de uma forma equivocada. Não é assim que eu vou tirar um olho, você me dá o seu olho. A conta não é igual, entende? O dar e receber, ele é muito subjetivo e obedece muito à dinâmica da relação. Por isso que a gente fala da função. Qual é a função da relação? Ah, mas o fulano me traiu, pô, não quero mais. A pergunta ali da traição que a gente vai responder agora, né? Fulano me traiu, não quero mais e tal, não sei o quê, mas tá, peraí. Qual é a função da relação? Você vai sustentar, sair desse relacionamento por causa da traição? A traição é o pior que pode acontecer? Ou o pior é você abandonar o símbolo do relacionamento, é você abandonar outra coisa que é a função da relação? Então, existe aí o equilíbrio dar e receber, ele não vai assim, ó, me trair, eu te traio, né? Eu tenho que te trair de uma forma igual ou pior. Oi? Não é a mesma moeda. Não é a mesma moeda, não é. O constelador que está reproduzindo isso está cometendo um equívoco que eu diria até de temporalidade, porque se o Bert quis dizer isso, porque assim, entre o que Bert disse, o que foi traduzido no livro e o que a pessoa está interpretando, há vários abismos. Então, assim, na minha concepção, como consteladora, da experiência que eu tenho, das pessoas que eu me formei, o dar e receber, ele não é assim, na mesma moeda, ele busca um equilíbrio ali. Você dá um pouquinho, eu dou um pouquinho, tá. Beijo, Marildinha, Lorena Pio, lindas. Maravilhosa. Então, dar e receber é isso, tá? Pertencimento, ninguém pode ser excluído dessa dinâmica desse relacionamento, né? Você não pode simplesmente, me traiu, foda-se, tchau, pá, não quero mais olhar pra cara. Gente, isso é terrível, porque cria uma energia bizarra nas relações posteriores. E não é que aquela coisa da energia mágica, papá, não é isso. É que você acaba ficando meio preso àquilo que aconteceu. Lembra que a gente falou no início da live das pessoas que ficam presas às crenças, ao medo, a todo o processo que aconteceu antes? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, não é tão simples assim, excluiu, já foi, não. Várias coisas que vão falar desse processo de exclusão. Excluir o pai, excluir a mãe, pessoas que crescem com a crença de não tive pai, não tive mãe. Procurem no Google a mulher que não tinha pai. Uma outra literatura que vocês podem ler, que é essa de Jordan Campos. A mulher que não tinha pai é a história de uma paciente dele que cresceu acreditando que não tinha pai e por causa dessa crença no processo terapêutico ele identificou várias comorbidades na vivência dela e ela passou. Então, essa exclusão, seja por uma coisa que fizeram você acreditar, seja porque você odeia ou porque você acha que é indiferente e blá, 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 pode te causar algum processo que vale ressignificar, não é bacana e vale ressignificar. E o outro é a hierarquia, entender que quem veio antes está acima.
E quem veio depois, não é aquela coisa do sim senhor, e que você não vai, que você tem que obedecer e baixar a cabeça. Não é isso. É entender que, no caso dos pais, né, eles vieram antes. Eles estavam, porque assim, filho adora criticar pai e mãe, né? Ah, porque eu acho que meu pai podia ser melhor, porque ele podia, minha mãe podia ser uma mãe melhor, uma pessoa tão inteligente, não evoluiu e tal. Você precisa entender que assim, essas pessoas estavam aqui antes de você, vivendo uma outra coisa, uma outra época, uma outra educação, carregando um bocado de coisa aqui nas costas, um monte de experiência que definiram as crenças e a percepção dessas pessoas, e você olhar para essas pessoas de verdade, tomar o seu tempo tentando modificá-las, você perde a sua própria liberdade do ser. Então, assim, quando a gente fala disso, que a gente ficou falando aqui na outra parte da live sobre sai de casa, OLX, blá, 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 é porque fluir o amor, ressignificar o amor, é você olhar para essas pessoas e entenderem, cara, eu não vou conseguir mudar, eu sou pequeno diante dessas pessoas. E essa pequenez é o seu lugar sistêmico melhor, confortável, né? Empiricamente, quando a gente constela as relações, e te liberta, você tira um peso, tipo assim, então quer dizer que eu não tenho essa responsabilidade? Partiu, vou para minha vida. Então, assim, como que acontece uma constelação? Imagine um grupo de pessoas, você vem para constelar um relacionamento com esses pais, no exemplo mais básico, e nesse grupo você escolhe alguém que possa ser seu pai, sua mãe e você mesmo. E essas pessoas, sem saberem de nada da sua vida, passam a ter impressões físicas e emocionais da relação de vocês. Não se trata de magia, incorporação espiritual, não é nada disso. É uma percepção, claro. É uma leitura muito assim, básica do que você está tratando, do recorte que você está trazendo, da sua percepção, deixar claro, porque a gente não entra no corpo nem na energia de ninguém, né? É tudo da sua percepção. E ali a gente vai fazer alguns movimentos sistêmicos de frases, de reposicionamentos, para melhorar, em busca de insights que vão te ajudar a melhorar esse relacionamento. Isso pode ser feito com pessoas, bonecos, espaços no chão e um monte de outra coisa, só a sua mente. Um monte de outra coisa para ajudar a ressignificar. Eu acho que eu consegui explicar assim, muito superficialmente, muito basicamente. Eu só vou acrescentar uma parte, que quando você pega as três, né, que é o pertencimento, dar e receber, as ordens do amor, né, pertencimento, dar e receber, hierarquia, que a gente fala de emaranhado, né? O paciente vai chegar com esse emaranhado, ele vai chegar com toda essa questão de se colocar no lugar dos pais, de não entender por que o chefe age assim, você querer, enfim, da hierarquia do pertencimento, de excluir, ele me traiu, eu vou terminar logo, enfim. Lembrar que existe esse emaranhado quando esse sistema não está em equilíbrio, né, em harmonia. E a constelação que revela, né, o emaranhado. Exatamente. E revelar através da fala, tá? Das sensações da fala, da linguagem, quando os representantes, na verdade, eles trazem as sensações. Fale. Lorena Pio comentou, verdade, eu consegui, no início foi difícil, mas depois que o ego sai, o equilíbrio fica. Em relação ao amor, né? Ressignificar o amor com relação aos pais. E é uma história muito linda mesmo. A história dela com os pais. A gente sabe que ela é do TTS 5, mas o que fica no TTS, o que acontece no TTS, fica no TTS, né? Mas ela ressignificou de uma forma muito linda. E isso que Tiane trouxe sobre os emaranhados, aqui só mesmo aquela lá eu acho, né? Deixa eu ver se passa aqui pro lado. Não, aquela das traições. Só se a galera quiser comentar aí agora. Isso que você falou dos emaranhados é muito importante, porque assim, eu dei o exemplo dos pais, mas normalmente quando a pessoa vem, eu não consigo me relacionar. Por quê? Porque eu sou traído repetidamente, né? Como foi a pergunta. Aí o que a gente vai fazer no campo? Porque a gente não vai só para aquele mesmo, para essa constelação básica, né? Como eu falei, pai, mãe, você. A gente vai colocar você no campo e a sua dificuldade. E por detrás, por detrás daquela dificuldade, pode
estar tantas questões, tanta coisa. Pode estar uma pessoa, pode estar um fato, pode estar um acontecimento, um trauma, o seu pai, a sua mãe, sua avó, um ancestral, porque aí já vai para as constelações transgeracionais. Então, na TTS, a gente faz a coisa muito né? Eu faço muito do micro para o macro. Eu começo você e a questão, normalmente. No máximo, uma terceira pessoa se tiver necessidade. Dali é um jogo de xadrez. Dali é um jogo. A gente vai perguntar, cavar, até encontrar a raiz do problema. Ah, isso vai resolver minha vida, é um milagre. Não. É o começo. As duas falam ao mesmo tempo, não. É o começo. A gente descobre uma ponta do iceberg, porque às vezes a gente precisa ir para mais constelações para pegar outras pontas do iceberg. E todo o processo terapêutico, até a inserção do LX, vai fazer sentido e vai fazer parte do seu processo de mudança de padrão. Marilda fez uma pergunta aí, lê aí pra gente. Nas ordens da hierarquia, como se processa e como é esse relacionamento entre irmãos? Eu lembro que Bert tem o livro A Simetria Oculta do Amor. Ele coloca nos desenhinhos, enfim, ele traz as histórias de casos dele, né? Os trabalhos dele com pacientes. E ele fala muito de quem veio primeiro. A hierarquia é de quem nasceu primeiro. Inclusive, a hierarquia incluindo abortos, né? Você tem algum exemplo de paciente que trouxe falando sobre a hierarquia dos irmãos? Sim. Eu já tive uma pessoa que veio tratar, eu não me lembro agora se foi um processo de melancolia, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente foi... Coisas, né? Tanto a exclusão, quando a gente fala de aborto, desculpa te interromper, tanto a parte de exclusão quanto a parte de hierarquia. Porque tem muita gente que fala assim, mas nossa, sério, eu já teve paciente que me perguntou, né? Mas era um bebezinho, era um feto, enfim, nem saiu, nem minha mãe nem teve. Pode ser incluso? Sim, gente. Pode ser incluso. Pode, inclusive deve, quando isso vem à baila na constelação, né? Vem no processo, porque na nossa abordagem a gente tem todas as regrinhas ali do Bert e de outros autores que se debruçaram sobre isso, mas às vezes você não vai, o campo não está aberto, vamos dizer assim, não está propício a esse processo de ressignificação como o cliente gostaria ou como mandam as regras, né? Nem sempre você vai conseguir ficar ali submetido àquela situação, àquela honra, aquela prisão, e a gente precisa ir para outras questões, ou então simplesmente parar ali naquele momento, e o paciente precisa continuar a sua caminhada do seu processo para poder a gente ver o que é possível. É por isso que a nossa terapia, ela não consegue parametrizar nada. Mas quando é um morto, tem um morto na constelação, é assim. Tem um aborto, é assim. Não, a gente tem exemplos, mas na hora da constelação a gente vai testando, porque a sua história é a sua história. Então, a hierarquia dos irmãos, o que é que o Bert fala da hierarquia dos irmãos? Tem essa questão do mais velho, né, por uma ordem mesmo, 1, 2, 3, né, cartesiana no caso, de você simplesmente respeitar, né? A gente sabe o que é uma postura do mais velho, aquele que vai estar mais próximo das questões, das decisões, que vai reunir a galera. Mas às vezes, cara, tem um outro que está ocupando o espaço do mais velho e não vai sair porque ele não quer, porque os outros não vão sair, e pronto. E aí a pessoa vem com aquela carga, tá pesado para mim, eu não aguento mais segurar essa barra com os meus pais, meus irmãos não ajudam. Tá, beleza, mas o que é mais difícil para você? Sair dessa posição, porque o controle tem um ganho, o controlador tem um ganho de controlar. Sim. Né? Tem um ganho de estar no controle. Então, tem esse processo aí, e a gente precisa entender o que é mais difícil, o que é mais importante, você realmente sair desse processo e, irmãos, se resolvam na hierarquia de vocês, ou você, de fato, assumir porque é mais importante para você. Porque eu já tive um caso desse, de uma paciente num processo de ressignificação de amor com os seus pais, e que a mãe tinha um processo de adoecimento muito forte,
E para ela, sair dessa posição para deixar que o outro irmão conduzisse era muito difícil. Então, eu vou ficar aqui ao lado dela até o fim, eu vou assumir isso aqui. Eu sei que eu vou perder várias outras coisas da minha vida, mas eu prefiro ter uma escolha. E ali ela estava no lugar de adulta dela e ela foi até o fim. E ela só se permitiu viver outras questões quando a mãe descansou, quando a mãe partiu. Então, assim, E é são isso, né? É escolhas. respeitar essa escolha, exatamente, é respeitar essa escolha, né? Não é a constelação, não vai ser o terapeuta que vai dizer, não, esse é o melhor caminho. Não, né? Como é que tá para você aqui? É confortável para você aqui? Tá tudo bem para você aqui? Sim, ótimo. É esse lugar que você quer estar? É a partir daqui que você quer seguir? É subjetivo, é singular, é particular, né? Não existe esse Uhum. protocolo que vai servir para todo mundo. A mesma situação vai caber para todo mundo. Você tem uma pergunta aqui. Essa pergunta que vai responder é você, que é muito cabeluda. Boa noite, meninas. Thay, como ressignificar o amor de casal quando já houve separação e envolvimento com outras pessoas? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque assim, vocês existe uma volta, quer dizer, volta não existe, mas um recomeço, estão separados. Eu fiquei Agora que na você falou em voz alta, eu tinha entendido uma coisa, mas eu acho que ela quis dizer o seguinte: o ah, casal já se separou, já se envolveu com outras pessoas, mas agora querem uma parte 2, é isso, Thaís? eu acho Acho que que é é isso. isso. Que É ela um começa. capítulo 2. É. Então, tá, vamos lá. É, eu Você acredito. explica, se não for, a gente explica Eu o vou outro. explicar pelo que eu entendi, tá? Vamos lá. Eu acredito que nada volta, né? Vou voltar com o meu ex, vou voltar com a minha ex, não, eu vou recomeçar. Até porque, a partir do momento que houve um término, o ciclo se fechou, apesar que às vezes quase nunca se fecha mesmo esse ciclo, mas assim, a partir do momento que houve esse corte e que cada um seguiu seu caminho, os pensamentos mudaram, muita coisa dentro de cada um pode mudar ou não também. Então, a volta para o que já foi, eu acredito muito que não existe. Eu acho que existe sim a possibilidade de um recomeço. E esse recomeço a partir da ideia de que existe um passado. Aí tudo bem. De que existe uma história, né? Você falou, não sei se foi eu ou você que falou no início, você, a partir desse recomeço, você aceita sustentar essa ideia desse passado, que existe esse envolvimento com outra pessoa, que existe essa traição, você está ok com isso? Como é que você está? Porque assim, eu sempre digo para as minhas pacientes, né? Engraçado falar com isso agora. Eu só tenho paciente para 99,9% mulher, né? Então, algumas trazem essas questões e eu provoco ainda, eu trago para elas, eu volto para elas, né? E falo assim, você sustentaria? É uma escolha sua, né? Porque muito cedo que é a ideia de recomeçar com um passado de traição e de envolvimento é muito mais pela recepção dos outros. É muito mais como é que vai ficar para o outro, né? Às Sim. vezes a própria pessoa está afim de recomeçar, está afim de não. Já aconteceu, a gente já se entendeu em relação a isso. Para mim está tudo bem, está tudo ok. Mas aí tem os pais, mas aí tem os amigos, mas aí tem as redes sociais, mas aí tem toda uma história. Então, se você sustenta toda essa história do que você viveu, do que aconteceu, e para você está tudo bem, por que não recomeçar? Se os dois querem, se existe uma função, se existe o desejo. E eu acredito até que é um recomeço muito mais real do que ideal. Porque é um recomeço de assim, eu sei que já Agora que existe já algum sabemos os podres de nós dois já não e existe mais tudo que outra nós pessoa. vivemos, Então, vamos recomeçar. exatamente. Então, assim, por que não? Mas é muito individual, é muito subjetivo. Então, a gente pergunta, como você se sente em relação a esse recomeço? Como é para você é, saber As que suas você está possibilidades. as possibilidades, a sua escolha. Essa escolha é confortável, né? Porque ressignificando o amor quer dizer também que muitas vezes em algumas relações o amor só puro não sustenta, né? Uhum. Então, E uma coisa que você falou aí, sobre. Oi?
Não sei se ela conseguiu entender um pouco, porque eu também trouxe do meu entendimento da pergunta. Eu acho que foi sobre isso, assim, depois que eu li a segunda vez, eu acho que foi exatamente isso, esse recomeço. Se não foi, ela sinaliza. Eu penso que quando você fala sobre essa coisa de agora que a gente sabe tudo que a gente viveu e tal, vamos recomeçar, independente, assim, ó, se por acaso vocês vão recomeçar uma relação, né, uma parte 2 e não sabem, boca de siri serve também. Que é a minha dica lá, né? Guarda sua vidinha, suas sombras, suas coisas que você viveu, suas experiências, o outro não precisa saber. Na palestra Não Disputa Relações, Seja Feliz, que Jordan faz, há muitos anos, acho que há mais de 8 anos que ele tem essa palestra, ele sempre fala, começou uma relação, você é virgem de novo. Nunca beijou, nunca, entendeu? Nunca. Começa como se o outro não precisa saber das suas relações passadas. Saber das relações passadas é algo complicado, porque é como se fosse uma erva daninha que vai ficar ali na relação e no primeiro momento, na primeira briga, mas você, quando viveu com fulano, a memória reativa. Por que que a memória vai reativar? Porque uma vez você de posse de uma informação, aquela informação entra no seu sistema de percepção, sistema de crenças, e aquilo vai ser ativado, vai ser acionado. Meu fone de ouvido descarregando, viu, gente? O meu também já ouvi aqui. São 1 hora e meia, 2 horas esses fones, né? Mas eu tô com outro aqui, para poder priorizar a qualidade do áudio para a galera. Quando você sabe, aquela informação entra no seu sistema e aquilo fica é acionado por uma experiência posterior que faz com que você se lembre daquilo e aquilo fica rodando na relação e é muito chato para as pessoas que não têm o controle suficiente dos seus impulsos, ciúmes, ansiedades. Nós somos humanos, não tem como a gente garantir que saber de uma coisa que... Não existe manual de instrução, né? Você vai, não, fiz daquele jeito, dessa eu fazer de outro, né? Sim, você aprendeu algo. E talvez você repita isso de novo. Então, por isso que o autoconhecimento, para ressignificar o amor, é muito importante. Né? Você se conhecer, você conhecer... Vê se você consegue. Peraí. Deixa eu só pegar um fone aqui rapidinho. Vai. Ari, me presta seu fone, por favor. Peraí. Então, gente, repetindo, boca de siri para relacionamento, sinceramente, serve para muitas coisas, de verdade. Eu tive uma história com uma paciente há muito tempo atrás, que ela me trouxe uma percepção que me serviu até para outros casos. Tá me ouvindo agora? Ela teve uma percepção muito interessante para outros casos, porque eu comecei a perceber que casais que têm um relacionamento muito bom, porque nem todo mundo busca terapia só para isso, né, para relacionamento. Tudo bem que relacionamento é mesmo uma demanda muito alta na psicoterapia, mas algumas pessoas que me buscam para tratar e que têm relacionamentos muito bons, normalmente elas não sabem muito desse passado amoroso um dos outros. E ela me trouxe uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim, a gente estava tratando uma demanda na constelação, que se revelou na constelação que a filha dela estava honrando algum processo de uma ex do pai. E como que a gente consegue descobrir isso? Só constelando, não tenho tempo para falar. Mas, inclusive, quem quiser participar de constelação familiar, eu vou constelar amanhã de noite com o grupo dos TTS, né, alunos de Jordan, eles vêm como representantes, mas uma outra pessoa que quiser me procura no WhatsApp, eu mando o link, você fica quietinho lá no Zoom assistindo, você vai entender o que é. Eu não tô te ouvindo não, Ti, fale aí. Não tá me ouvindo não? Agora eu tô. É porque esse fone que eu tô usando aqui, quando eu falo, ele baixa o volume da outra pessoa pra mim, eu achei que eu não tava ouvindo, mas eu tô ouvindo sim. É a pessoa gritando aqui no ao vivo, né, que eu aqui falando. Então, em algum momento ali da constelação, a gente percebeu que a filha estava honrando algum processo de uma ex do pai. E quando eu perguntei para ela, o seu marido se separou abruptamente a Soraya até botou, minha filha, aconteceu isso. Pois é. A sua filha, o seu marido por acaso se separou de uma forma não muito tranquila
de alguém, ela falou, eu não sei. Porque quando nós resolvemos nos casar, a gente combinou que não ia falar sobre nada do que vivemos com outros parceiros antes de nós. E eles dois tinham um relacionamento muito, muito bom. Ti? Voltou? Você me ouve? Ouço. Pronto, peraí. Não... É. Pronto, pode falar. Beleza. Então, assim, quando eu questionei para ela, ela disse que eles dois combinaram de não falar nada do passado deles. E eu sempre notei na fala dela um relacionamento muito saudável, muito bacana. Com os dois, com tudo muito bem esclarecido dos seus posicionamentos na relação, do que cada um poderia dar um para o outro, na educação com os filhos. Então, ela nunca trouxe nada muito relacionado ao relacionamento. Quando ela me disse aquela frase, eu falei, é sobre isso que a gente tenta proteger as outras pessoas que se intoxicam muito com conversas e com informações externas. Então, eu penso que para vivenciar um capítulo 2, também funciona. Não, e assim, me fala o que é que você acha desse ressignificar o amor. Fala sobre relacionamento em tempos de tanta informação das redes sociais, né? Nessa fase, assim, nesse momento de tanta informação. Outra live para falar só disso. Assim, nessa demanda. Gente, rede social, esse foi o meu post mais visto no Instagram. Como se bloqueavam as pessoas antigamente. Tem uma imagem da família Fox, uma pessoa toda arriscada, assim, porque antigamente a gente bloqueava rasgando foto. A gente não, me respeita que eu só tenho 30 anos, mas a gente. Brincadeira. Riscava as fotos e cortava e picotava as fotos. E sinceramente, do que a gente vê em consultório, era a melhor opção, porque você cortava a sua fotinha ali, você fazia o seu ritual, o cérebro ama ritual, para solidificar a mudança de padrão, a gente faz um ritual para batizado, para casamento, para aniversário, para tudo. Então era um ritual, aquele rasgar de foto, riscar e queimar e tal. E nunca mais você via o criaturo, e seguia a sua vida, virava a página, passava seu luto, chorava, se acabava, passava o seu luto, e de repente um novo amor, não tinha ninguém para encher o saco, porque não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada, né? Cortava a cabeça. Ave Maria! Então, e isso é meio mágico, é meio magia, cortava só a cabeça, né? Bruxona. Então, assim, fazia ali o seu ritual, o seu momento, e como a Juliana falou, o método antigo não tinha volta. Às vezes até tinha, mas assim, a probabilidade era muito menor. Então, hoje com rede social, você dá uma de CSI, você fica olhando os stories, você fica olhando o feed, você sabe que a criatura está se fazendo, né? Porque às vezes está sofrendo, mas está ali com a taça de vinho, né? Está ali no show, tá com os amigos, tira foto da mesa de cerveja cheia de um monte de coisa, e aquilo já dói em você, você fica absorvendo aquilo dali que você nem sabe se é real, ou porque nós somos humanos, a gente quer terminar, não quer que o outro siga antes da gente, eu tenho que seguir primeiro, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa intoxicação de rede social, a gente também tem recursos que permitem não cortar a cabeça, picotar o celular, mas bloquear, né? Parar de seguir, bloquear, enfim. Exatamente, sim. Isso é um veneno para a alma. Você ficar ali investigando, olhando, observando, isso é um veneno para a alma. Eu já tive uma paciente que sofreu muito, porque ela não só era uma CSI, ela era uma CSI completa, porque ela tinha um aplicativo no celular do cônjuge e ela recebia tudo, que ativava áudio, ativava vídeo. Não me perguntem o nome do programa, porque eu não vou dizer. Vai contar aqui, viu, gente? Não venham me chamar no inbox para perguntar, porque eu não vou dizer. Tá? Você passa o link para marcar uma sessão. E assim,
Era terrível. Brincadeiras à parte, eu falo isso para ficar leve, porque o negócio é muito doloroso. Então, assim, terminou, dá um tempo, por mais que você tenha como é que chama? Uma personalidade espirituosa de que você acha que você vai conseguir aguentar aquilo dali. Não, tá tudo bem, foram anos, somos amigos, terminamos bem e tal. Cuidado com isso, porque mudar um padrão de comportamento, saber sair de uma relação é algo que demanda um certo tempo. Então, assim, não olha, não observa, dá um tempo. Se não tem coragem de bloquear, sai você um pouco. Ou simplesmente não olha. Vai chegar ali a notificação. Hã? Ter um momento, né, longe de tudo isso, enfim, para ressignificar, né? Então, assim, se deu o seu momento, né? Exato. Vai chegar ali a notificação dos stories de tudo, mas não significa que você precisa olhar, né? Então, Ti, vamos dar a dica para o pessoal para a gente fechar a live, né? O que você faz de sistêmica, de exercício e consultório para possibilidade de escolhas? Por exemplo, a pessoa acabou de conhecer alguém, ou mais de uma pessoa, né? Vamos lá. Coisa que nunca acontece hoje em dia, tá? Conheceu mais de uma pessoa e ela está em dúvida, quem eu invisto agora, né? Para que lado eu vou, o que você faz para ajudar? Tem todo mundo assim, direto, para mim. Vê o tarô, já vê. Tiane, por favor, estou aqui indecisa. Óbvio, né? Tem muito da conversa. Mas o tarô, lembrando que é terapêutico, lembrando que não é místico, lembrando que a gente não vai dar previsões, a gente não vai siga tal caminho, né? Estou falando aqui, inclusive, que não é nem tanto meu lugar de falar, que é o lugar de falar dela, que ela é professora, mas eu vou falar como terapeuta. É, o tarô ter, na verdade, a maioria das minhas pacientes, elas surgiram através do tarô. Fizeram tarô com essas dúvidas em relação ao relacionamento, à escolha, né? A gente está falando agora de relacionamento. Que caminho seguir? Namoro ou não namoro? Estou na dúvida. Então, a gente eu trabalho muito com tarô. E a partir do tarô, a partir da ideia de que, olha, existem essas duas possibilidades, né? Aqui tá trazendo nessa escolha, nessa possibilidade, tal energia está vibrando de uma forma, né? Você está tendo... Aí a própria paciente fala assim, poxa, ficou claro esses dois caminhos, né? Não é a gente que fala, esse é o melhor do que esse. A própria paciente traz a interpretação dela e fala, não, poxa, se eu não quiser ir por esse caminho, tudo bem. Se eu quiser ir por esse caminho, tudo bem. Então, assim, ela traz a interpretação. Ela que, de alguma forma, a partir do campo ali, né, do que a gente abre, que sai do oculto, do inconsciente para o consciente, traz a clareza dela. E ela fala, Tati, então eu entendi. Fez sentido para mim esse caminho e fez sentido para mim esse caminho. A partir desses dois sentidos, né, o que ela vai decidir é muito do que ela vai sentir dessa vivência com esse relacionamento, desse desejo de encontrar essa função. Então, o tarô é o primeiro, assim, que quando o paciente sempre manda uma mensagem para mim de trabalho, de escolhas, de relacionamento, né? E eu sempre trago isso, olha, então tá, eu vou trazer aqui o significado das cartas, o que está trazendo. Possibilidades, né? Possibilidades. E aí o que fizer sentido para você. E é tão incrível que assim, eu nem preciso falar muita coisa. O paciente olha, aí falo, tá, a imperatriz veio trazendo essas possibilidades, pronto, a paciente já vai fazendo sentido, já vai, caramba, é isso mesmo. Então, ali está o trabalho, né? Quando o próprio paciente fala, tá, então essa escolha aqui é o que eu quero. Né? Bacana. Então, a gente não tem esse trabalho de influência na escolha, né? O meu primeiro insight de exercício, de percepção, que eu chamo de exercício sistêmico, mas propriamente dito não é que ele seja sistêmico, é de percepção, é de acesso à sua energia psíquica inconsciente. Como que você pode fazer isso? E isso é oracular, tá, gente? Isso é oráculo, tá? Então, assim, eu confio muito em oráculos quando a gente usa eles com certa responsabilidade
e confiando ali na leitura da sua percepção. Então, quem já lida com constelação familiar, eu sei que tem muitos estudantes aqui, terapeutas, isso é super fácil. Quem não lida, pode ser que tenha certa dificuldade, mas confia no processo e nas dicas que dá muito certo. Você está em dúvida entre duas pessoas ou mais, 3, 4, seja. E aí você vai pegar um post-it, sabe aquele papelzinho, um pedaço de papel, coloca o nome de cada uma dessas pessoas. E aí você vai colocar separadamente, você pode colocar no piso da sua casa, né? Bota o papelzinho, você amassa, você vai, ó, embaralhar, né? Sorteio. E aí você vai colocar em 3 pisos do chão da sua casa. Ou coloca, você pode pegar, se você tiver folhas de papel, né? Para você. Isso tudo é PNL, porque na verdade essa percepção pode ser feita de várias formas, mas a nível de indução, você pode pegar uma folha de papel, né? E você pode colocar o papelzinho em cada uma delas, ou num piso, ou separadamente, e você vai experimentar entrar neste campo desta possibilidade. E o que você precisa prestar atenção? Primeiro na sua sensação corporal, nada de pensar. Esquece pensamento. Vai vir algumas coisas. Quem tem facilidade com meditação, desliga mais fácil. Quem não tem, esquece um pouco e vai para o corpo. O corpo, ele não vai mentir para você. Então, você entrou no primeiro campo, que você não sabe quem é, você entrou ali no primeiro campo, faz uma leitura ali da sua percepção. O que você está sentindo? Às vezes é um ataque cardíaco, é uma ansiedade, é um medo. Tenta identificar depois o sentimento. Primeiro o corpo, né? Pode ser sudorese nas mãos, uma quentura nas mãos, um peso. Às vezes é um balançar para frente, um balançar para trás. Faz essa percepção do corpo. Depois você identifica o sentimento, né? É medo, é ansiedade, é paralisia, é indiferença, é o que está aqui. E depois você pode prestar atenção nos pensamentos. Às vezes vem a imagem de alguém, às vezes vem um pensamento intrusivo, alguma coisa que você pode elaborar depois e entender depois que você abre e vê o nome da pessoa ou da situação. Porque depois eu vou falar dessa segunda parte. Aí você vai experimentar depois dos outros dois, ou da segunda pessoa, da segunda possibilidade. E primeiro, volta tudo, antes de você entrar, fica diante dessas possibilidades e vê qual é o seu primeiro impulso. Para onde que você vai primeiro? Para né? onde você mandou, né? Isso, qual é o seu primeiro impulso? Porque o que isso quer dizer? Que a minha energia me puxa primeiro para cá. Né? Primeira informação, minha energia, minha percepção, né, tá me puxando primeiro para cá. Aí você faz essa experimentação. Depois que você experimentar, aí você decide consciente. Agora eu vou decidir. Agora que eu experimentei essa e essa, independente se me puxou para cá, eu prefiro essa daqui. Aí você faz uma escolha consciente mediante o que você percebeu. Depois você vai abrir os papéis e aí, com o que você tem, minha irmã, meu irmão, você vai decidir o que for melhor para você, se você tiver condições para isso. Porque você pode checar isso umas vezes. Se ainda tiver dúvidas, faz no outro dia, faz na outra semana. Deixa eu conhecer mais essas pessoas, deixa eu sair umas 2 ou 3 vezes com essas pessoas, e depois eu tento de novo. Entende? Como eu me relaciono com essas pessoas, né? Como é que eu me sinto? E esse sentir pode ser, inclusive, junto com essa pessoa, né? Estando com ela. Gente, é importante dizer que oráculo, ele não serve para predeterminar as coisas, não. Ah, porque meu corpo puxou para cá, é com fulano que eu tenho que ficar. Ah, não, porque eu escolhi, é com ciclano que eu vou ficar. Não, não é isso. Jogar tarô também... É exatamente isso. Não é determinado, né? Não é pronto, é isso determinante, é isso e acabou. Não. para você afinar a sua percepção, é para você... eu tenho uma aluna do TTS6 que ela tá jogando tarô e fazendo exercícios o tempo inteiro, né? Até ela decidir se ela sai de Salvador, se ela não sai. Às vezes ela participa das lives aqui de tarô, aí ela joga tarô de novo. Então, assim, é um caminho, é um processo, né? Até que você tenha conforto suficiente para dizer, não, agora eu tenho maturidade para sustentar que eu quero ficar com esse aqui, ou eu quero ficar com esse daqui, né? Claudinha colocou... Eu fiz uma atividade assim com uma paciente, porém o foco foi a escolha de trabalho. Perfeito. Pô, Cintia Kelly, você entrou agora, acabei de dar uma dica massa. E ela só entrou agora. Beijo, linda.
Diga-te. E não estava terminando de ler. Foi essa que falou, né? Tinha de saudade. Ali, meu amor, um beijo. Amiga da escola, olha só. Pois é, isso que Claudinha acabou de falar aqui, que ela fez as coisas do trabalho, isso também pode, gente. Esse exercício que eu acabei de falar para vocês, não é para você escolher só o melhor parceiro, acabou de conhecer a pessoa, não é para te ajudar só a isso, não é para te ajudar a escolha de trabalho. Quero sair do trabalho. Aí sabe o que você vai fazer? Papel com sim de sair, sim para sair, papel com não para não sair. E aí você amassa o papel, né? Ó, sorteio de novo, coloca em cada piso do chão da casa ali, no espaçozinho, entra no campo, faz a experimentação primeiro de corpo, o que é que vem no corpo, né? Peso aqui, peso ali, sudorese aqui, sudorese ali. O que é isso? Sentimento. Ah, Thairina, eu sou racional demais, não vou sentir nada. Primeira percepção. Os racionais demais, presta atenção à primeira, aquela primeira, porque a pessoa que é racional demais, o ego ele fica o tempo todo questionando e freando essas percepções mais emocionais. Então, assim que você entrar, qual foi a primeira coisa que você pensou, a primeira coisa que você sentiu, né? E anota, vai com um bloquinho, já que você é do racional, da coisa do pensar demais, vai com um bloquinho, sentir, pensei isso, um lapso disso, que aí você ajuda mais a diminuir a ação do ego e pegar essa pessoa que está por detrás e te ajudar a afinar essa sensação. Eu tenho uma meditação no meu GTV que é muito legal também para isso, que é do sim ou não. E lá vocês vão, não posso falar muito porque senão estraga, mas para quem tem dúvidas entre alguma coisa que você precisa dizer sim ou você precisa dizer não, é uma meditação muito bacana, o card azulzinho que está lá. Você tem mais alguma dica para dar, Ti? Tenho. Na verdade, assim, é uma dica que às vezes eu passo serve para mim, né? Quando eu tô com alguma questão, dúvida, angústia. Aran, querido, beijo! Desculpe, eu tinha que mandar um beijo pro meu professor, gente. Aran me formou nos arcanos maiores. Tô com certificado da Escola Aran aí, viu, gente? De tarô consciência. Tô muito fodona no tarô por causa desse homem aí. Primeiro Jordão, primeiro Joel, depois Jordão, depois ele. Então, ó, beijo. Diga-te. Eu tô aprendendo junto com você, você vai aprendendo e ensinando. Eu Aham. amo escrita terapêutica, né? Eu gosto muito de escrever o que estou sentindo. Então, tanto que como é que eu me sinto nessa escolha, né? Como é que eu me sinto se eu escolher, enfim, se eu tô com alguma dúvida, se eu tô confusa, se eu tô angustiada e eu me sinto à vontade para escrever, eu gosto de escrever e ler, né? Porque aí você se escuta também, você escreve e lê em voz alta, você vai se ouvindo e vai fazendo sentido para você de alguma forma aquilo que você tirou daqui, colocou no papel, aí você leu, pronto, é um espelho, você está lendo e você está se ouvindo. Então, eu gosto muito da escrita terapêutica, né? De você escrever aquelas percepções, tá? Como é que eu me sinto através dessa escolha? Como é que eu me sinto se for essa escolha? Então, a escrita e a leitura, você se escuta, né? E você vai fazendo sentido para você de alguma forma. São formas, não são protocolos, mas que pode ajudar. Nessa coisa de você perceber, né? Ajudar a sua percepção para melhorar a sua autonomia nessa coisa dessas escolhas. Normalmente, esses exercícios que a gente está dando aqui para melhoria de percepção, na utilização da sua própria energia psíquica e da energia psíquica do outro, são muito boas para casais. Vocês viram que estão muito próximos do casais. Mas tá, eu tenho um conflito com os meus pais, eu tenho um conflito com o meu filho, a minha filha. Eu tinha uma paciente que tinha um conflito muito forte, que ela não conseguia conversar com o filho há muito tempo, porque era uma pessoa muito resistente. Então a gente fazia esses exercícios de percepção, ela entrando ali na energia psíquica do filho, né, da percepção do filho, muita constelação familiar, né? Então quando eu fazia isso, personificações, né? Na psicologia a gente entende como o método da cadeira vazia, enfim, são coisas que na minha percepção é todo mundo falando um pouco do mesmo, com nomes diferentes e refinações, né? Metodologias um pouco diferentes. Então,
você simplesmente, cara, pôr uma cadeira ali na sua frente, ou numa foto, ou escrever, como o Tiane falou, tudo aquilo que você gostaria de dizer para aquela pessoa, de alguma forma isso reverbera em algumas situações, para algumas pessoas. Nós notamos que há um efeito positivo no acesso a essas pessoas, né? Mas isso não foi assim, ó, pá, né? Foi um processo terapêutico dela comigo, sessão a sessão, fazendo exercícios nesse sentido, elaborando o que gostaria de dizer, elaborando coisas que precisava conversar, até que um dia, muito tranquilamente, ela conseguiu reabrir, né, essa reabertura do diálogo com o filho. Então, essa ideia da Tiane de escrever para conflitos, pais e filhos, filhos e pais, é fantástico também. Eu me lembro, e aí eu tenho uma experiência pessoal, eu me lembro que uma vez, lá nos meus 20 e poucos anos, começando a terapia transpessoal junguiana como uma terapeuta, foi uma coisa minha, não foi ela que me recomendou. Eu escrevi uma carta de 15 páginas para o meu pai, aí eu cheguei com aquela carta na sessão. E aquilo ali foi como se eu tivesse, quando a gente elaborou algumas coisas da sessão, foi como se eu tivesse tirado de uma vez só muitas coisas que estavam ali de percepções errôneas e colocado num outro lugar, é como se tivesse feito um deslocamento, vamos dizer assim, e desaguou muita coisa, né? E dali para frente, nunca mais eu voltei a falar tanto daqueles pormenores que estavam naquela carta de 15 páginas. E você já deu nome para aquilo, você deu um significado para aquilo, né? Você pronto, eu tô lendo. É a mesma coisa quando a gente fala, né? Você está se ouvindo, você consegue se ouvir, porque aí você vai, poxa, verdade, olha o que eu sinto, né? Quando você lê, olha o que eu estou lendo, você fez sua carta, levou para sua sessão de terapia e aí a partir daí você foi elaborando tudo que você escreveu, né? Saiu de você, né? Isso. Então, assim, galera, isso são só dicas muito pequenininho, tá? Ponta de iceberg, talvez nem seja ponta, nada substitui um bom processo terapêutico. Existem pesquisas aí que falam de 18 meses a muito mais tempo, outras que já falam de tempos menores, mas isso não importa, o tempo de cronos não se adequa ao tempo individual das pessoas, então tá com conflito, isso aqui, assistir, pegar essas dicas são muito boas para você começar a adentrar um processo seu, algo pessoal, mas nada substitui terapia. Alguém perguntou se eu estou atendendo online. Eu estou atendendo online. Atualmente eu não estou com horário disponível, mas eu devo ter horários disponíveis a partir de julho. Eu estou fazendo sessões isoladas de tarô. Estou com uma novidade aí que eu vou lançar em breve, de ensino dos arcanos menores. Estou me aperfeiçoando um pouco mais, principalmente no que diz respeito à metodologia de didática. Então, talvez do que eu tenha para trazer de novidade, além dessas lives e tudo mais para vocês, esteja mais nessa seara. Você está atendendo, Ti? Como é que você está? Estou atendendo online, tanto com o tarô, né, com as sessões de psicoterapia. Não atendo com a constelação também, não atendo com constelação com boneco, eu sempre indico as minhas colegas. Atendo com a constelação, eu atendo, né? Porque é toda quinta-feira à noite, então sempre tem vaga, né? Então, constelação eu estou fazendo. Eu também, sempre encaminho para você. E aí a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que atender, porque essa quarentena realmente está... As demandas são várias. Ressignificando o amor, mas ressignificando tudo, né? E essa foi um despertar, né? Uma provocação para se questionar mesmo, para pesquisar. E essa pesquisa interna, tá, gente? Não só pesquisa no Google. Então, te agradeço por esse convite maravilhoso. Eu que agradeço. É sempre uma delícia fazer live com você, falar desses assuntos, trazer nossas experiências. Galera, muito obrigada a quem ficou até o final. A gente manteve aí entre 15 e 17 pessoas, então foi uma galera que realmente estava a fim de escutar sobre ressignificações de amor. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição no inbox aqui do Instagram. E vou deixar a live salva também para quem quiser assistir depois, perdeu algum take da primeira parte ou dessa aqui, ou quiser mandar para alguém, estamos aí à disposição. Valeu, Ti. Obrigada, gente. Tchau, Tê. Tchau.